Boa noite, meu nome é Wendy, eu sou psicóloga e eu vim falar um pouquinho a respeito desse momento que nós estamos vivenciando, de pandemia de coronavírus, o que tem sido contexto de gerador de sofrimento, onde muitas pessoas têm tido seus níveis de medo e ansiedade elevados. Então, é importante que você, enquanto pessoa, possa desenvolver algumas estratégias para tentar diminuir esse nível, né? A gente pensa muito e existem muitas coisas por aí dizendo maneiras de como não ter de jeito nenhum ansiedade, né? Como vencer a ansiedade. E é importante a gente refletir a respeito dessas expressões, porque uma pessoa ela não tem a probabilidade nem possibilidade nenhuma de não sentir ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade ela é um estado emocional causado por um medo a respeito de uma situação que está gerando perigo, apresenta ali um perigo para mim. Então, você enquanto pessoa passa talvez constantemente ou não tão constantemente, mas passa por situações que você está ali num sinal de alerta. Aparece para você uma situação onde você vai ter que se planejar, se programar, né? Criar ali uma estratégia de enfrentamento. Então, nós estamos suscetíveis a vivenciar essas situações cotidianamente. Então, nós precisamos desenvolver algumas habilidades. Habilidade de enfrentamento, habilidade de resolução de problemas, para que isso se torne menos aversivo, não produza tanto sofrimento ou não produza sofrimento em mim, né? Então, eu vim falar um pouquinho sobre quais estratégias nós podemos utilizar diante desse contexto de pandemia, onde as pessoas estão tendo que ficar dentro de casa e muitas delas têm tido dificuldade em se adaptar com a nova rotina. Então, eu gostaria primeiro de falar sobre a rotina. A necessidade de criar rotina, ela é muito válida e muito importante pelo fato de você ter que desenvolver ali novas atividades e isso vai gerar em você um senso, né, uma sensação ali de produtividade, né? Quando você está desenvolvendo atividades, você também está engajado, produzindo, trabalhando e ao mesmo tempo você aí diminui a probabilidade de você estar ocioso. A ociosidade, ela pode provocar e pode ser um contexto, né, em que dentro de uma situação de perigo, eu não estou aqui sem fazer nada, não estou engajado em nenhuma atividade, eu posso ali desenvolver aquele comportamento de ficar pensando aceleradamente, né? Pensamentos tendenciosos apenas ao negativismo. Então, é importante que você, que, por exemplo, trabalhava e tinha uma rotina de sair de manhã cedo, chegar só à noite, e agora está tendo essa dificuldade de lidar com a ociosidade dentro de casa, fazer nada, é importante que você inclua atividades dentro desse tempo, para que você possa ter essa sensação de produtividade, que não é irreal, ela realmente é real, porque você vai estar produzindo, você vai estar engajado em atividades e isso vai ser muito positivo para você emocionalmente, né? Você não vai se sentir inválido, como eu já ouvi muitas pessoas falando, né? Eu estou me sentindo muito inválida porque eu não estou conseguindo fazer nada dentro de casa, eu não estou saindo de manhã cedo e eu gosto daquela sensação de estar com a vida corrida, né? Eu ouvi algumas pessoas falando isso, mas é possível você adaptar tudo isso dentro desse contexto atual. É somente você, por exemplo, se você acordava 6 horas da manhã, você não vai, né, acordar às 6 horas da manhã para trabalhar, se você não realmente não estiver saindo para trabalhar. Mas se você acordava às 6 horas, acorde 7, né? Por que 7? Porque você não vai ter aquele trânsito para poder chegar no trabalho, mas você vai continuar desenvolvendo a sua rotina, né? Então, é importante que dentro desse tempo livre, onde você estava no trabalho, que agora você tem esse tempo livre, você inclua atividades que também envolvam outras pessoas. Se você mora com mais pessoas, né, além de você, então é importante que você inclua atividade com essas pessoas, né? Faça, por exemplo, o dia do cinema, vão assistir um filme, né? Se você está em família, vão fazer o dia da pizza, todo mundo vai para a cozinha, o bolo. Então, são realmente estratégias que são possíveis de serem colocadas em prática. A gente só precisa realmente planejar e ser criativo também,
né? A segunda estratégia que nós podemos utilizar é também listar metas que são possíveis de serem alcançadas, né? Isso também já inclui nas atividades que você pode acrescentar no seu tempo livre, criando a sua rotina. Então, se você antes não tinha tempo para ler um livro, que você gostava muito de ler ou teve que ser interrompida a leitura, você pode colocar isso como uma meta dentro desse período que você está dentro de casa, sem poder trabalhar, né? Mesmo que você esteja trabalhando, mas esteja trabalhando em um período de tempo menor, quando você chegar em casa, né, claro, descanse, mas continue incluindo atividades para você não ficar ocioso, certo? Uma outra dica também é a gente focar no aqui e no agora, né? Muitas pessoas têm tido realmente a dificuldade em lidar com esse bombardeio aí de informações que a mídia tem lançado, muitas delas infelizmente têm sido mentiras e fica muito difícil a gente discriminar o que realmente é mentira, verdade. Então, eu sugiro que você escolha um horário do seu dia para você ver os noticiários e que seja realmente noticiários, jornais, sites confiáveis, porque é importante você se atualizar e ficar realmente envolvido com todas as informações que estão sendo geradas pela mídia e decisões que estão sendo tomadas pelo governo federal, pelo governo estadual, pelos ministérios de saúde. Porém, é importante você começar a colocar limites também dentro desse comportamento de ficar indo atrás de informações. Eles são importantes? Sim. Porém, ficar o tempo inteiro envolvida em ler sites, ler jornais e ler notícias, você vai estar contribuindo para a sua angústia, para a sua ansiedade, para o seu medo excessivo. Ele está aumentando de nível, né, de intensidade. Porque é só você refletir. Quando você termina de ler um jornal, quando você termina de assistir a alguma coisa de notícia, né, a respeito de tudo isso que está acontecendo, como você se sente? Você se sente angustiado? Você se sente feliz? Você se sente aliviado? Ou você se sente apavorado? Né? Então, é importante que a gente comece a perceber quais são as consequências do nosso comportamento, né, a respeito das minhas emoções. Como eu estou me sentindo depois que eu faço isso? Né? Então, se você identificar que está envolvido muito em noticiários o tempo inteiro, se isso gera realmente emoções nocivas a você, comece a diminuir esse comportamento de frequência para você começar a se engajar em comportamentos que geram em você um bem-estar emocional, né? Então, será que quando você lê um livro, você não se sente relaxado? Será que quando você vai assistir um filme com sua família, você não se sente relaxado? Então, desenvolva comportamentos que gerem consequências que trazem bem-estar emocional para você, tá? Então, nós temos responsabilidade diante disso também. Então, por último, eu gostaria de falar sobre a importância da gente estar se conectando com as pessoas, né? Nós temos tido as limitações em estar abraçando, beijando as pessoas, tendo muito contato físico. Algumas pessoas realmente não estão se vendo de jeito nenhum. Então, infelizmente, nós temos tido algumas dificuldades a respeito disso. Porém, isso não pode e nem deve ser um empecilho para a gente se conectar com as outras pessoas. É importante que a gente utilize aí as redes sociais, a era digital nesse momento a nosso favor. Então, uma outra maneira de você também lidar melhor com tudo isso e produzir bem-estar emocional a você é se conectar com as pessoas, né? Então, por exemplo, quando a pandemia acontece, ela gera em nós muitas vezes o isolamento social, né? Essa sensação de abandono, de rejeição, você se sente muito sozinho, né? Mesmo que você esteja cercado de pessoas, mas você sente falta daquele convívio, né? De estar se relacionando, seja no seu trabalho, seja em outros locais que você tem costume de estar. Então, é muito importante que a gente tenha essa conexão. E isso é muito positivo porque fortalece os vínculos, né? Você desenvolve ali também uma sensação de bem-estar. Então, utilize o WhatsApp, ligação de vídeo, tem vários aplicativos que as pessoas estão utilizando para poder estar tendo essas conexões. Então, é importante que você faça isso. E eu não posso deixar de falar, claro, sei que todo mundo já sabe disso, mas continue produzindo, né, os comportamentos de higienização.
né, a OMS, o Ministério da Saúde tem dado aí todas as orientações. Você que está saindo de casa e volta para sua casa no fim do dia ou meio expediente do seu trabalho que tem sido essencial e necessário nesse momento, utilize a higienização antes de entrar em casa, lave o solado, né, do seu sapato, lave as suas mãos quando você chegar em casa. Utilize desinfetante diluído em água ou álcool em gel para lavar suas mãos, álcool líquido, né, fator 70, desinfetante também pode ser utilizado para fazer a limpeza dentro de casa. Então, são estratégias que nós podemos utilizar. E por que que isso é tão importante? Mas está batido, as pessoas, né, já sabem, mas muitas, infelizmente, não estão colocando em prática isso, né? Acham que é besteira, cansam de lavar as mãos, mas são orientações que nós precisamos colocar em prática. Por quê? Porque nós temos responsabilidade diante disso também. Então, se eu coloco em prática todas as orientações que me coloca, né, um pouco distante da probabilidade de desenvolver a doença, porque eu estou me cuidando, higienizando tudo, isso também me ajuda a me sentir melhor. Se você tem consciência que você está fazendo, né, as orientações corretas e colocando elas em prática, isso também é motivo para você pensar: qual a minha responsabilidade diante disso? É isso. É fazer exatamente X, Y, Z. Se eu estou fazendo, então é importante que você atente-se a isso. O que está sendo real, né? O que realmente é possível de acontecer. Então, a gente precisa estar pensando no aqui e no agora, né? No focar no aqui e agora, naquilo que realmente é real, porque é isso que vai nos ajudar a estar conectados com a realidade e muito menos com os pensamentos que nos fazem ir lá no futuro, né? Tendenciosos apenas ao negativismo de que não vai dar certo, de que nós não vamos conseguir. Então, a gente precisa estar aqui, agora, real, né? Faça a sua parte, continue acreditando que você pode sim influenciar o seu emocional diante desse contexto todo que nós estamos vivenciando, colocando em prática algumas dessas dicas que eu dei para você. E eu tenho certeza que se você começar a colocar em prática, você vai começar a se perceber emocionalmente diferente. Então, eu espero ter ajudado você, né? Então, muito obrigada pela atenção, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Uma boa noite e Deus abençoe vocês.